Hebreus, capítulo 11, versículos 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Moisés, quando já um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Amém. Senhor, obrigado por ouvirmos a Tua palavra nessa manhã, com alegria no coração, porque reconhecemos que ela é quem nos sustenta, nos mantém de pé. Mais do que o alimento para o nosso corpo, importante é o alimento para o nosso espírito. Ó Deus, que a Tua palavra possa fluir nessa manhã, alcançando corações, ouvidos com desejo de aprender, de ouvir do Senhor. Pai, é isso que clamamos ao Espírito Santo, que Ele faça nessa manhã. E também, Pai, tomando minha vida em Tuas mãos, para que eu seja o Teu instrumento, me cobrindo com graça, misericórdia e o poder, para que os irmãos, todos nós, possamos ouvir do Senhor e sairmos abençoados daqui. É o nosso desejo, a nossa oração que fazemos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Queridos, nós vimos aqui um pequeno trecho do livro da Carta aos Hebreus, logo nesse capítulo 11, que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Um pequeno trecho a respeito de Moisés, apenas 2 versículos, há outros a partir do 23 ao 29. Mas nós vimos, né, a respeito desse homem que é considerado como um tipo de Cristo. Moisés é caracterizado como uma tipificação do Senhor Jesus. E, inclusive, na mesma carta aos Hebreus, lá no capítulo 3, você vai ver um pouco também da importância desse homem para não somente a igreja, mas para o povo judeu também. No capítulo 3, você vai ver que, falando de Jesus, né, que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então aqui, a carta aos Hebreus também fala a respeito desse homem, Moisés, até fazendo uma comparação com ele, dizendo que ele, embora fiel à casa de Deus, Jesus também fiel e digno de maior glória que Moisés. Então, Moisés só tem mais importância que Jesus para os judeus, que não recebem a carta aos Hebreus, ainda permanecem com o Antigo Testamento e não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Porém, para nós que o recebemos, Moisés está abaixo do Senhor Jesus. Mas é irrevogável, né? Não há como não reconhecer a importância de Moisés para todo o povo cristão, para os judeus, para o povo de Deus. E vemos aqui, nesse texto, no capítulo 11, a história de um homem de fé. Moisés, que teve que fazer uma escolha. Nós, ao longo da nossa vida, nós somos obrigados a escolher. Não é algo que é facultado a você, você tem que escolher muitas coisas na sua vida, decisões importantes, inclusive. E aqui o texto revela uma escolha de Moisés. Aqui nesses 2 versículos, nós vimos que ele preferiu uma coisa à outra. Então, nós, olhando para o texto e para o exemplo de Moisés, nós meditamos a respeito desse assunto e pensamos como é que um homem de tamanha fé, um homem digno de estar aqui na galeria, um homem que está aí, né, em comparação com o Senhor Jesus, em importância na história do povo de Deus, como é que um homem como esse escolhe? Você que é um homem, uma mulher de Deus e precisa tomar decisão, quais são os seus critérios? Quais são as suas visões de futuro, de retorno?
E quais as que ele teve? No que Moisés se baseou? No que nós, então, olhando para o exemplo dele, podemos ter para também basearmos nossas decisões? Ele, é claro, alcançou uma posição notável diante de Deus. Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Se você olhar o texto lá em Gênesis, você vai ver que ele, quando descia do monte, quando ele desceu com a segunda confecção das tábuas, e o povo olha para ele, o seu rosto resplandecia. Um homem que tinha uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, que jamais, acredito dizer, né, que jamais nenhum de nós terá. Então, um homem notável de posição, e isto pode ser almejado por muitos. É lógico que nós almejamos, né, um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. O nosso alvo é Cristo, que é superior a Moisés, mas também não chegaremos ao patamar dele. Mas quando a gente olha para a posição de Moisés, que inclusive foi desejado pelos seus irmãos, Arão e Miriam, em determinado momento quiseram fazer ali uma ruptura, invocando para eles também a possibilidade de ter relacionamento com Deus, né? Não, Deus fala conosco também. Então, muitos almejam a posição de Moisés, mas a trajetória dele, nem tanto. Então, quando nós olhamos para o exemplo de Moisés, vemos que, primeiro, não há ganho sem dor. Não há retorno sem esforço. Não há retorno sem investimento, sem abrir mão de determinadas coisas. Então a gente precisa olhar para a posição de Moisés, para a sua vida, para o seu exemplo, e ter um parâmetro para nós. E reconhecer também que escolher não é uma ciência exata. Você tomou decisões erradas na sua vida? Com certeza, né? Eu escolhi mal, eu tomei decisões erradas. Moisés também? Também. Moisés também escolheu mal. Ele teve os seus erros. Davi tomou decisões erradas, fez escolhas erradas? Fez também. Sansão fez? Fez também. Paulo? Com certeza. Irmãos, não tem ninguém que acerte 100%. Então nós temos que, em primeiro lugar, reconhecer que nunca vamos acertar para sempre. Nem sempre vamos ter essa feliz coincidência, mas até quando erramos, Deus nos ensina alguma coisa. Até quando erramos, e muita da nossa decisão poderia, né, até redundar em morte, Deus reverte esse quadro e transforma em bênção. Só Ele pode fazer. Então, olhando para a história de Moisés, para as suas escolhas, também aprendemos que não é uma ciência exata, mesmo tomando todos os cuidados, almejando ser igual a ele, nós vamos errar também, fatalmente isso vai acontecer. Mas já que teremos que escolher, a gente pode olhar para ele, porque a decisão de Moisés quebra muitos paradigmas, irmãos. Muitos parâmetros do mundo para decisões. Como eu disse, o que a gente tem de retorno quando faz uma escolha? Que posição isso vai me dar no futuro? Não é? Essas são coisas variáveis que a gente olha antes de escolher. Mas as escolhas dele, nós vamos ver que quebram muitos desses conceitos humanos. E aí você vai ver, pastor, é mais difícil do que eu imaginava. O senhor veio falar aí de um assunto, eu achando que eu ia ter a fórmula do sucesso, e o senhor me disse que, a escolha é de cabeça para baixo do que eu imaginava, tornou mais difícil ainda o processo. Irmãos, mas a gente tem que olhar, por exemplo, a gente tem que ver para o que Moisés fez, porque pode não ser a receita do sucesso, mas pode ser evitar, né? Pode ser o caminho para evitar o fracasso. Isso sim a gente pode olhar e perceber que nem sempre o que o mundo acha e tem como mais vantajoso para a nossa escolha é o que Deus tem para nós. Muitas vezes isso vai acontecer. Então vamos olhar para o exemplo de Moisés e, tomando aí por base esse texto de Hebreus, nós vamos ver o que ele desistiu. Nós vimos aqui que ele recusou
ele tomou uma decisão. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu separei aqui é que ele desistiu de posição social e grandeza. Olha só, coisas que eu mencionei há pouco, né? Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente observa que chance de posição no futuro, que posição isso vai me dar, que retorno isso vai me dar. E aí, quando eu olho para o primeiro ponto, já na minha decisão eu vejo que ele desistiu de posição social e grandeza. E ele já tinha isso garantido. Você muitas vezes não está numa posição social. Muitas vezes a gente não nasce em berço de ouro, como dizem, e nem assim é garantido. E Moisés foi inserido na casa de Faraó, um lugar em que posição social e grandeza havia de natureza, por definição. E ele abriu mão, ele recusou ser chamado de neto de Faraó. Aqui no texto está filho da filha de Faraó, porque naquele tempo não havia o nome, a palavra neto, era filho da filha. Então ele recusou, eu não quero ser chamado de neto de Faraó. E queridos, como nós olhamos aí no mundo, você já viu fatalmente, as pessoas quando são abordadas e querem logo mostrar a sua posição, eles dizem assim, você sabe de quem eu sou filho? Você sabe com quem você está falando? E muitos na igreja hoje querem usar esse argumento, eu sou filho do rei. Cuidado com quem você está falando, hein? Eu sou filho do rei. Mas ele recusou. Eu não quero esse título para mim. Eu não quero ser reconhecido como filho ou neto de alguém poderoso. Não quero isso. Então, isso já quebra muitos dos nossos paradigmas, porque ele desistiu dessa posição. Ele cresceu com acesso a todo o conhecimento e poder. Ele cresceu num lugar em que ele tinha tudo isso, todo o poder, porque era o governo do Egito nas mãos daquele faraó, e ele cresceu nesse lugar, com acesso a tudo. Olha que posição que muitos almejam, poder estar num lugar em que eu tenho acesso a tudo, tudo que eu quero, todo conhecimento, nada me é escondido, nada me é limitado, e todo o poder. Se eu quiser dizer a alguém, vem, ele vem, se quiser, vai, ele vai, tudo isso nas mãos dele, mas ele recusou, ele desistiu disso também. Talvez ele até possuísse, alguns até argumentam, talvez ele até possuísse alguma posição na linha de sucessão, por que não? Se ele era considerado neto de Faraó, ele estava ali também, não o imediato, mas em alguma posição também. Ele poderia, se sentir bem com isso? Olha, dependendo da conjunção dos astros, eu posso até virar rei, eu posso até virar Faraó. E muitos até matam na linha de sucessão para alcançarem a posição principal. Muitos até devem torcer, tomara que meu pai morra logo para eu assumir a posição de rei. Muitos podem ter esse pensamento porque almejam essa posição social, olhar todo mundo de cima para baixo, ser reverenciado, aplaudido. Irmãos, quem é que não gosta de um ego amaciado? Quem é que não gosta de um ego massageado? Faraó poderia, e tinha essa posição diante de todos. Moisés, nessa posição, poderia ter também. Então, poder, cargo elevado, honra, títulos, nobreza, tudo isso ao seu alcance. Fala para mim, se você estivesse nessa posição, você abriria a mão? Quando nós olhamos para os filmes da Disney e vemos aquele príncipe ou princesa, todo mundo sonha em ser a princesa para casar com um príncipe, não é? Alguém que nos leve para um lugar maravilhoso, com tudo do bom e do melhor, numa posição tremenda. É o sonho de toda criança, toda menina, não é? Adoram a fantasia de princesa. Os meninos nem tanto, né? E o menino almeja muito a fantasia de príncipe, mas o menino, quando cresce, adoraria casar com uma princesa. Se for bonita, então, melhor ainda.
Quem então, que irmãos, na carne, né, no seu pensamento normal, humano, não almejaria tudo isso? Toda essa posição, mais uma vez, Moisés desistiu. Abriu mão disso tudo. E você fica pensando, caraca, Moisés era muito burro. Por que ele não ficou? Por que ele não desfrutou disso tudo? Hoje, se alguém fizer isso, vai ser chamado de burro. Se você abrir mão da sua herança, as pessoas vão dizer assim, cara, tu é muito burro. Sai do seu trabalho, querido, e diz para o seu patrão assim, patrão, abro mão da minha rescisão. Desisto dela. Você está 30 anos no trabalho e fala assim, não quero. O que seus colegas vão dizer? Tu é burro, hein, cara? Tu enriqueceu ele mais ainda. Seu trouxa. Moisés, garanto a vocês, foi taxado de burro, idiota. Mas o texto diz que ele desistiu, abriu mão disso tudo. Segundo, ele recusou o prazer. Só vai piorando. Quando você olha para o que ele abriu mão, só vai ficando pior. Ele recusou o prazer. Todos os tipos de prazer, irmãos. Tudo que você imaginar. Neto de Faraó, tudo isso estava aos seus pés. Abrir mão do prazer. Queridos, não é difícil imaginar que o prazer sensual estava ao seu alcance, com quem ele quisesse, com quem, não é, ele almejasse, se interessasse, com quem os seus olhos se agradassem. Bastava que ele chamasse. Venha para mim, venha para o meu quarto essa noite. Prazer sensual. O intelectual, porque ele com conhecimento, ele está ali no meio da nata, a nata intelectual. Então, as pessoas também têm prazer nisso, em conversar com pessoas cultas. Então, o prazer intelectual também é um deles. O social, desfrutar ali da companhia de pessoas de alta posição, não se relacionar muito com a ralé. Muita gente inconscientemente age assim. Quem de nós também não sente um desconforto quando você vai lá para a praia, bota a sua cadeirinha lá, aí vem aquele pessoal farofeiro, né? Com aquele som alto, aquele monte de gente gritando, falando, jogando futevôlei do seu lado. Você fica confortável com isso, irmãos? Aí você pensa assim, ô miserável, devia ter uma praia só para os especiais, só para pessoas do meu nível, só para pessoas iguais a mim. Vou sair daqui, vou pagar um clube particular para mim, que tem um acesso exclusivo para mim, que tem uma piscina só para mim. É isso, o prazer social. Ele tinha isso ao seu acesso. Eu vou compartilhar da ralé? Eu vou na Quinta da Boa Vista? Não. Lá tem gente da Baixada, lá tem gente... não, eu quero o Jardim Botânico só para mim. No máximo com alguém do meu nível, alguém da minha posição social. Esse era o prazer que estava às mãos de Moisés. Financeiro. Moisés não se preocupava se amanhã tinha dinheiro para pagar boleto. Você tem? Eu tenho. Se o dinheiro da conta vai estar, se o mês vai fechar. Muitos já estão estrangulados hoje, inclusive eu. Não é? A conta ali, não é? No limiar, beirando ali, beijando o vermelho. Muitos são assim, irmãos. O brasileiro normal, ele é assim. Moisés não tinha essa preocupação. Preocupação financeira. Estou nem aí. Aqui riqueza é o que não falta. Eu não quero saber se vai ter dinheiro para pagar a conta ou não. Isso não me preocupa. Esse era um dos prazeres. Então, qualquer um deles poderia ser fonte de satisfação, até não poder mais, até se enjoar. Mas ele abriu mão. Isso não encheu os olhos de Moisés. E o Egito era conhecido como terra de artistas, todas as artes estavam ali, homens cultos, ciências de várias áreas, astronomia, engenharia, tudo do bom e do melhor estava ali. Então toda a soberba do mundo encontrava lugar ali. Se você fosse um cara soberbo, vai para o Egito.
Vai morar lá, vai conviver com o pessoal lá, porque você vai ter lugar. A sua soberba vai dar vazão ali. E olha o que a Bíblia diz a respeito disso tudo. Vai lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 16. 1 de João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o Egito representa o quê? O mundo. Então, tudo o que não procedia de Deus, estava ali no Egito. Tudo que simbolizava o oposto a Deus, estava ali. Todo o lugar, não é? Toda a concupiscência da carne, Egito. A concupiscência dos olhos, Egito. Soberba da vida, Egito. O melhor lugar, o lugar mais propício para ele exercitar tudo isso, estava ali. Mas ele não quis. Isso não encheu os olhos dele. Prazer é o que todas as camadas da sociedade buscam, irmãos. Não importa se você é rico, pobre, ainda existe classe média? Não sei, existe? Tem alguém classe média aqui? Quero conhecer, está em extinção, né? Ou é pobre ou é rico. Mas todos eles buscam satisfação, prazer. Alguns num jet ski, se alegram numa lancha, num iate. Outros pegando ônibus para ir à praia, andar de bicicleta. É o prazer. Todos querem prazer. Ninguém abre mão do prazer. Ninguém abre. Então, ele abriu mão. Olha só que coisa louca. Moisés abriu mão do prazer. Prazer no meio das mais variadas comidas, em quantidades absurdas. Isso não seria problema. Se Moisés fosse um cara como eu, que gostasse de comida, de doce, ia se fartar, ia dizer assim, eu não quero sair nunca mais desse palácio. Se eu quisesse, né, se fosse hoje, Moisés descia, fazer igual o riquinho, né? Vai no andar de baixo, tem uma loja do Burger King para ele. Pobre, tem uma Dunkin' Donuts para ele. Então, se ele quisesse prazer na comida, ele ia ter lá. O melhor cozinheiro do planeta estava no Egito. Ele não poderia, né? Ele poderia tê-los bebido todos esses prazeres com toda a intensidade. Mas isso não despertou nele interesse. Então, até aqui, irmãos, nesses dois pontos, olha só como os nossos parâmetros, o parâmetro do mundo, são diferentes das escolhas de Moisés. E eu não estou querendo dizer que você tem que sair daqui hoje e abrir mão do prazer de comer uma comida legal, de, sei lá, ter prazer num encontro social. Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que Moisés não viu nessas coisas o seu objetivo, o seu coração não estava nisso. Não era isso que prendia o coração de Moisés. Para piorar, agora, ele recusou as riquezas. Como dizia o Silvio Santos, quem quer dinheiro? Todo mundo diz, né? Se engalfinhando lá, uma pulando por cima da outra, para pegar um aviãozinho de R$100. E ele ali, no meio das riquezas. Quem nunca ouviu falar das riquezas do Egito? Você já viu algum filme de caça às riquezas do Egito? Entra lá, estilo Indiana Jones, né? Caça, entra numa tumba de um defunto lá, começa a procurar um objeto, um artefato valioso. Quem nunca ouviu falar nas riquezas do Egito? Porque nós vimos aqui exatamente em Hebreus 11, não lemos o versículo, mas olha só no versículo 26. Porque considerou o opróbrio de Cristo, ou seja, ele já havia, ele que era um tipo de Cristo, ele já via o Messias. Então ele considerou a vergonha do Messias por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. A Bíblia afirma que Egito tinha tesouros, cheio deles, recurso praticamente infinito. Ele abriu mão
dessas riquezas, uma fortuna imensa. Ele nunca teria preocupação, como eu disse, contas a pagar. Reforma, tem que fazer reforma no palácio. Estou nem aí. Pega lá das riquezas. Qual que você quer fazer? Botar ouro? Tem. Pode fazer. Vai lá. Roupa. Ele não teria que procurar promoção. Olha, liquidação. Não tem. Ele poderia entrar nas lojas mais caras em que não tinha aquela ralé, porque rico vai na loja cara para não encontrar com você que é pobre. Porque uma coisa pela outra, queridos, você olha e a diferença é igual. Não tem nada, né, de tão espetacular assim na bolsa de um rico do que na bolsa da minha mulher. Mas ele vai comprar lá porque você não vai. E a dele é exclusiva. Então ele pode estar numa posição social acima. Então ele, não estou nem aí, eu não me preocupo com isso, eu vou usar o melhor. A roupa que ninguém mais terá, a mais bonita, mais reluzente, mais cara, eu terei para o resto da minha vida. Irmãos, pensa bem nisso. Você abriria a mão dessas coisas? Andar com um farrapo, um tecido velho no meio do deserto. Ele abriu mão disso. Quando a gente olha para as riquezas do Egito, as ruínas, os achados da arqueologia, nos dão uma dimensão de tudo isso, como era rico, como era uma abundância, uma coisa tremenda. E olhando para o nosso contexto de hoje, quantas guerras, quantas pessoas se matam, quantas contendas acontecem por causa das riquezas. Por que você acha que a Ucrânia e a Rússia estão em guerra? Por que você acha que todas as guerras no mundo acontecem? Porque tem riqueza, busca pela riqueza, briga por isso envolvido. Não vem porque eu quero manter o que é meu. Ou eu vou contra você porque eu quero o que é seu. Então é guerra por causa disso. Então, a busca das riquezas, como a própria Bíblia afirma, né? Paulo adverte, o homem em busca da riqueza, que é a raiz de todos os males, ele se torna cego, se torna obscurecido de entendimento e acaba se afundando cada vez mais nessa busca. Então, queridos, riquezas, tudo isso, prazer, posição, tudo isso ele recusou. E não tomou a decisão por impulso ou imaturidade. Muitos poderiam dizer, ele era jovem, ele tinha 20 anos, ele era impulsivo, mas ele já tinha 40, era quarentão, já tinha, né, um pouco de discernimento, já era um cara maduro, ele sabia o que estava fazendo, irmãos. Não foi por impulso. Então, quando a gente olha para essas coisas, dá um nó, vira de ponta cabeça a nossa decisão, a nossa escolha. Baseado em que eu vou escolher? Eu não sei. Mas um homem de fé, ele não olha para essas coisas. Não é a primeira decisão. Não é o seu coração, não é o seu desejo. Ele não está nem aí para essas coisas. São boas? São. Mas meu coração não está lá. Não é isso que me apreende, não é isso que me detém. E aí quando a gente olha para o que ele escolheu, já caminhando para o final, quando a gente olha para o que ele escolheu, irmãos, piora mais um pouco. Porque o que ele escolheu foi sofrimento e aflição. Você trocaria uma vida de prazer infinito, de status social, de intelecto, de conhecimento, de riqueza, por sofrimento e aflição? Porque foi isso que ele passou com o povo de Deus. É isso que a Bíblia diz. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Você abriria a mão das riquezas para ser maltratado, para sofrer, ser afligido? Ele decidiu assim. Olha, irmãos, como são loucas aos olhos do mundo as decisões de um homem de fé. Como são contrárias. Ele preferiu a companhia de um povo desprezado.
Comparado com o povo do Egito, o povo de Deus era desprezado, era escravizado. Comparado com todo o conhecimento, toda a posição, o povo judeu era escravizado, era menosprezado. A própria Bíblia afirma isso, Deus dizendo a eles: eu não escolhi vocês pelo número, pelo tamanho, pela importância de vocês, mas eu amei vocês. Fui eu quem escolhi vocês para serem meu povo. Então não foi porque vocês são mais numerosos, não foi porque vocês são mais espertos, mais ricos, não foi por nada disso. Foi porque eu amei vocês. Eu escolhi vocês. Então ele escolheu um povo desprezado. E hoje, quem é que abre mão de uma posição social, de estar ao lado daqueles poderosos e ricos, dos importantes, onde as coisas acontecem, e prefere estar no meio de um povo desprezado, de um povo pisoteado? Quem de sã consciência iria tomar essa escolha? Ele escolheu a vergonha, o escárnio. Era isso que o povo de Deus era: escravizado, porém também envergonhado. Eles eram maltratados, subjugados, e ele preferiu a vergonha. Ele preferiu, que as pessoas fizessem piada dele do que estar na posição de sociedade, na posição alta. Ele escolhe, irmãos, todas essas coisas: sofrimento, desprezo, vergonha, escárnio. Isso te faz lembrar alguém? Quem é que preferiu ser envergonhado, sofrer, morrer, sangrar? Quem é que abriu mão da sua glória? Jesus. Por isso ele é o tipo de Cristo. Porque ele abriu mão também da sua glória para sofrer pelo povo de Deus. Para sofrer por uma causa maior, porque ele contemplava um galardão lá na frente. A diferença é a visão. Uma visão que não está limitada aos nossos dias aqui na terra. É uma visão na eternidade. Então, irmãos, definitivamente é uma reviravolta nos nossos parâmetros. Se você estava esperando uma receita para escolher bem, embaralhei a sua cabeça. Mas é isso que Deus faz. Deus embaralha os nossos conceitos para que a gente não tome decisão baseado no conceito mundano, mas no conceito dele. Porque ele é quem pode nos dar tudo o que precisamos. Todo esse caminho foi baseado na fé, em um Deus que desafia o conhecimento do homem. Quando a gente toma a decisão baseada na fé, é difícil errar. Pode parecer estranho, pode parecer que está errado, mas não é. E Moisés sabia disso, porque ele já via o resultado lá na frente. Pela fé ele já via o resultado. Então, queridos, vale a pena. Se você é levado pelo Espírito Santo, Moisés, mesmo sem saber, ele era conduzido pelo Espírito de Deus. Porque ele, quando sai, foge do Egito, ele vai para o deserto de Midian. E lá ele conhece a filha de Jetro, Zípora, se casa com ela. E no momento que ele vai ao monte, o Monte Horebe, para levar o rebanho do seu sogro, é que ele tem um encontro com Deus. É ali que Deus o chama para aquilo que já havia sido destinado. Como ele foi levado até ali? É o Espírito Santo que leva. O Espírito Santo é quem conduz. Lá no livro de Atos, se você olhar, um momento em que Paulo até encontra Timóteo, ele está, se não me engano, com Silas, sim, Paulo e Silas, eles estão ali desejando ir para uma área, mas eles foram confrontados pelo Espírito Santo, foram impedidos pelo Espírito Santo. E ele tem a visão de um varão macedônio e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Como é que ele foi lá para a conversão do carcereiro? Conduzido pelo Espírito Santo. Pela vontade dele, eu vou para outro lado. Mas o Espírito Santo, quando conduz, é diferente.
dá uma reviravolta no nosso conceito humano. Quando você olha para Jesus, assim que ele é batizado, diz a Bíblia que ele foi levado pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. Ele foi conduzido para o deserto para ser tentado. Mas foi o Espírito Santo que o conduziu. Então, se é o Espírito Santo que vai te conduzir, você pode liderar um povo inteiro. Porque o Espírito Santo é quem está te levando, é Ele quem está no controle. Para a gente encerrar, o Ministério do Louvor pode subir. Romanos capítulo 8, verso 14. Olha só o versículo que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Há filhos de Deus aqui essa manhã? Então você é guiado pelo Espírito de Deus. Querido, se você é guiado por Ele, tenha fé, decida por Deus, mas não se baseie nos parâmetros humanos. Até podem coincidir, mas não se baseie por eles. Deixe que o Espírito Santo te conduza e você vai ver que Deus vai fazer coisas tremendas. Você vai, em determinado momento, você vai poder dizer, como Moisés, certamente parou um momento e pensou: onde eu estava e onde cheguei, mas valeu a pena, porque eu estive com Deus. Estive com Deus face a face, fui conduzido por Ele, errei às vezes, pisei na bola, tomei decisões erradas, mas Deus esteve comigo todo momento. Isso supera qualquer riqueza, supera qualquer posição social. Que você então passe a decidir assim. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, como a nossa cabeça foi colocada de ponta cabeça nessa manhã, como ela foi embaralhada, ó Deus, porque quando o Senhor nos mostra coisas espirituais, elas são diversas do pensamento humano, vêm até em contraposição, meu Deus, são estranhas para o nosso parecer, estranhas para o nosso dia a dia, para o que vemos. Mas aquele que vive pela fé não vive pelo que vê, mas vive pelo que o Senhor nos dá. Nós vivemos pelo que cremos. Ó Deus, nos dá essa visão, porque na nossa vida, muitos de nós ainda vamos tomar muitas decisões, fazer muitas escolhas. Pai, seremos tentados a olhar para o retorno humano, para a posição que teremos, para todas as vantagens, tudo que teremos acesso. E são coisas boas, são lícitas, não são erradas. Mas, Deus, não queremos basear nossa decisão por elas. Fala ao nosso coração, porque queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ó Deus, ainda que sejamos maltratados, humilhados, nada disso importa, porque queremos estar com o Senhor. A Tua presença vale muito mais, supera infinitamente qualquer outra recompensa humana. É isso que queremos, meu Deus. O Teu povo, que é Teu filho, quer ser guiado por Ti. Guia-nos, Deus, é a nossa oração que fazemos nessa manhã, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.